Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, Santa semente do amor. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao Henrique, né, pela harmonização que ele trouxe para nós, que é tão importante essa harmonização, para a gente entrar em sintonia com a espiritualidade maior. É muito gratificante essa harmonização para todos nós. A fluidificação da água, onde a espiritualidade vem colocar o remedinho certo a cada um de nós. Por isso que é importante que a garrafa, ou a jarra, ou o copo, é individual. Não pode ser uma garrafa para a família inteira. Se alguém quiser pôr para o marido, para o filho, cada um tem que ter a sua garrafinha. Porque cada um de nós tem uma dificuldade, né? Aí facilita mais, cada um fez sua garrafinha, a espiritualidade vem, coloca o remedinho. Isso é muito importante, é a continuação do tratamento. Vamos falar sobre a nossa escala de trabalho. Como eu falei já, a harmonização ficou por conta do Henrique, que hoje ele está muito inspirado com as músicas, foi maravilhoso a harmonização, né? A abertura sou eu que estou fazendo, condução do trabalho, meu nome é Rose, para quem não me conhece. A leitura do Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O nosso colega Edmilson, que fará a leitura do Evangelho. A prece inicial, nossa companheira Ana Maria, fará a prece inicial. E depois nós passamos a palavra para o nosso colega, amigo, companheiro de trabalho, Vitor Hugo, que vai falar um tema muito importante para nós, né? Sobre um castigo ou uma oportunidade? As nossas dificuldades que nós passamos. Será? É uma pergunta que a gente faz. E no final, antes do passe, eu peço mais uma música para o Henrique, aí terá o passe, a fluidificação da água e o encerramento com a nossa amiga Alba. Então, nós vamos iniciar agora pedindo para o Edmilson fazer a leitura do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. O item 1. Quando os fariseus souberam que ele silenciou os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: Vós amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E no item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que gostaríamos que fizesse para nós, o que é a mais completa expressão da caridade, pois resume todos os deveres para com o nosso próximo. Não existe, nesse caso, um guia mais seguro do que este, ou seja, tomando-se como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito se exigiria dos nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que o damos a eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como fundamento de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência recíprocas. E que assim seja, irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja entre nós. Vamos, neste momento, fecharmos os nossos olhos, nos posicionarmos de maneira confortável, respirarmos profundamente, buscando em nossas mentes a figura meiga do Mestre Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome para realizarmos este momento de orações. Amado Mestre Jesus, que a luz do teu Evangelho venha nos iluminar e acalmar as nossas mentes, os nossos corações e de todos os nossos irmãos que tanto necessitam. Neste momento, possamos, Senhor, receber de tuas mãos as bênçãos da cura, as bênçãos do alívio das nossas dores físicas e das nossas angústias espirituais. Que tua presença amiga e benfeitora venha fortalecer em nós a fé, a coragem e a esperança, pois sabemos, Senhor, que não desamparas aqueles que confiam em ti e te buscam na oração sincera as benesses que necessitam para a sua evolução, para o equilíbrio físico, espiritual. Mestre amado, colocamos em tuas mãos o nosso trabalho de hoje. Somos gratos pelas bênçãos recebidas, somos gratos pela oportunidade do hoje e te rogamos mais uma vez, sê conosco, Senhor, agora e para sempre. Que assim seja. Agora vamos pedir para o nosso companheiro, Vitor Hugo. Vitor, é com você agora. Queridos irmãos, queridas irmãs, no ideal espírita, que a doce paz de Jesus envolva a cada coração, a cada lar, nesses momentos desafiadores de todos nós. Muita paz. Sempre, para mim, é uma satisfação muito grande
de poder estar aqui conectados dessa maneira. Esse é o grande desafio de todos nós, porque aprendemos com a doutrina espírita que temos que levar o cristianismo, mas para ser cristão é preciso reviver com o outro, com os nossos semelhantes. E reviver, às vezes, é abraçar, às vezes é dar um alôzinho, e às vezes é ficar de frente. Mas é tão bom. Que Jesus abençoe vocês. Obrigado aí por ter aberto a sala, né? Mas vou lançar primeiramente aqui um desafio todos para vocês. As nossas provas é um castigo de Deus? Ou é uma oportunidade ímpar para o nosso progresso moral e espiritual? Ficam aí na reflexão de vocês. E, consequentemente, no decorrer da tua noite, do dia da sua noite e amanhã, você irá pensar muito sobre isso. As provas que eu vivo, porque cada um tem a sua prova a passar. É um castigo? O que Deus está querendo mostrar comigo? O que Deus está querendo me dar essa oportunidade? Reflete sobre isso. Mas, diante desse contexto, quando falamos na doutrina dos espíritos, que é uma proposta filosófica, científica e religiosa extremamente importante, que Kardec trouxe para nós, ao reunir o pool de mensagens que veio do além-túmulo, porque não foi só de um espírito que mandou ao passar pelo plano terreno. Foi várias mensagens, como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de vários espíritos encarregado desse processo da codificação, reuniu num pool de livros as mensagens do além-túmulo. Esses que supostamente viveram, ou melhor, que viveram no mundo terreno, ao voltar para o mundo dos espíritos, estando na erraticidade, que é um local designado por Allan Kardec de um intervalo entre uma reencarnação e outra reencarnação, onde está aí algumas regiões, e alguns livros também relatados aí sobre as colônias espirituais, aonde nós passaremos, e especificamente no livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, traz o relato dessa vida do além-túmulo que André Luiz passou. Ele esteve na região umbralina, que é uma região aonde todos nós passaremos, e, consequentemente, depois foi para a colônia Nosso Lar, onde está numa região umbralina média, situada como um intervalo de uma reencarnação a outra. E aí nós vimos a grande proposta de Deus, o nosso Criador, para todos nós, em colocar alguns lugares, chamados colônias, chamados hospitais, vai de acordo com o que cada um de nós exercermos aqui nessa terra, nessa oportunidade bendita que nós estamos tendo, de poder designar ou, consequentemente, você estar presente em algum desses lugares. Então, dentro dessa proposta de um mundo após esse mundo, traz para nós também Allan Kardec, numa parte do Livro dos Espíritos, chamado Escala de Espíritos, que todos nós deveremos e vamos progredir. Logicamente, esse progresso me retrato de acordo com as condutas morais, com as condutas espirituais, mas também progredindo no âmbito do conhecimento. Então, cada um de nós trazemos um mundo, um manancial de conhecimentos e de, consequentemente, de trabalhos exercidos durante as outras estadias que você teve no plano terrestre. Não existe, vamos dizer assim, privilégio. Todos os espíritos que se conseguiram hoje estar em estágios diferentes, estágio também que eu digo na conduta moral e espiritual, passaram pelos mesmos desafios em que nós estamos passando no mundo terreno. Porque tudo se progride
e tudo irá progredir. Mas o nosso progresso individual, precisando do coletivo de viver em sociedade, é de cada um de você. Logicamente, devido à nossa busca incessante hoje das leis divinas, tão necessário para a nossa convivência, entender mais harmoniosa e entender essa complexidade da vida, das nossas vidas, uns têm uma condição melhor de entender a parte espiritual e a parte das leis divinas. E, consequentemente, adotar nas suas trajetórias de vida, porque não só basta entender, é preciso praticá-la. Outros já têm uma certa dificuldade, e isso é perfeitamente normal, se levando em conta que estamos nos desafios e estamos progredindo gradativamente. Aqueles que já conseguiram estágio, e Allan Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos da Escala, que nós, considerado pela doutrina espírita, estamos numa terceira ordem. E dentro dessa terceira ordem também retrata Allan Kardec que há, dentro dessa ordem, a predominância do mal sobre o bem dentro da criatura humana. E essa terceira ordem, ela não tem data, ela não tem tempo. Se você perguntar quanto tempo ela dará, isso vai de acordo com a criatura humana, o ser humano no progresso. Como eu disse, uns progredem, mas têm os passos mais longos, outros têm os passos mais curtos, e outros andam os passos de tartaruga. E dentro daqueles que passam para a segunda ordem, na segunda ordem são espíritos bondosos, são espíritos benevolentes, são espíritos pacíficos, são espíritos caridosos. Talvez aqui poderemos dar um exemplo desses espíritos que se passaram para o mundo terreno, que viveram na nossa época, estiveram junto conosco e se dedicaram às suas vidas em função da vida alheia. Se entregaram totalmente à parte humanitária, à parte assistencialista. Aqui vai Francisco Cândido de Paula Xavier. Mas também podemos dizer Irmã Dulce, aquela mulher Dulce da Bahia. Mas também podemos dizer a irmã Madre Teresa de Calcutá. E outros mais. Esses espíritos estão numas escalas diferentes do que a nossa, porque se entregou à criatura humana, fazia parte dentro do contexto deles, porque eles entenderam durante os seus percursos reencarnatórios sucessivos que era o estágio necessário. Deus, o nosso Criador, e Jesus, o nosso governador do nosso planeta, necessitava deles nessa fase que nós estamos da vida, para nos dar alguns exemplos e também para nos mostrar que é possível amar, é possível ser humilde, é possível ser brando, pacífico, mas cada um de nós, dentro do seu contexto, da sua vida que você tem, podemos adquirir todas essas virtudes. E dentro dessas trajetórias que nós estamos vivendo, viemos para o mundo, como diz os espíritas, de provas e expiações. Ainda provas a ser passadas, teste que somos submetidos a todo dia, a toda hora, a todo minuto, seja no campo social, seja no campo familiar, seja no campo religioso, somos submetidos a teste da paciência, somos submetidos a teste da brandura, somos submetidos a teste da caridade material e da caridade moral. Somos submetidos a teste de várias e várias formas. E muitas das vezes, esses testes vêm em certos momentos de nossos que não estamos atentos e passamos. Alguns, logicamente, pode estar trabalhando intimamente dentro da sua reforma interior e percebe-se, olha, espera aí, esse é mais um teste para mim. E atenta, e percebe que a sua conduta anterior não condiz com a conduta real e te conclama a mudar. E isso é muito interessante para nós. Porque
Ele entendeu que precisa se conhecer. E se conhecendo, você vai saber responsavelmente daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa se refletir e mudar de conduta. Todos nós, durante os nossos percursos reencarnatórios, eu não posso aqui falar porque cada um tem a sua individualidade. Quantas reencarnações cada um tem? Mas lá atrás, fomos criados pelo nosso Criador como simples, ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento. Demos a largada para a vida sucessivas que aí estão. Uma reencarnação de 40 anos, um intervalo na erraticidade, numa colônia, depois você pede novamente novas oportunidades e assim sucessivamente. Um dia chegaremos na primeira escala, que retrata Allan Kardec como os espíritos puros. Essa pureza me retrata o despojo total do materialismo. Não precisaremos mais vestir uma roupagem carnal, mas sim, seremos um grande trabalhador do Cristo. Os fiéis escudeiros que ele tanto necessita, que ele tanto precisa. E ajudando a todas as outras almas que vai vindo também, que têm dificuldade. Percebem vocês uma coisa? Aquele que evolui, ajuda o de trás. E o de trás ajuda o outro de trás. Isso é lei. Por isso que Jesus diz aos seus apóstolos, quando depois ele ressuscita, entre aspas, ele volta ali em Jerusalém mesmo e fala para os seus discípulos, vá de 2 em 2 em meu nome, que eu vou estar com vocês. Porque é um ajudando ao outro. Porque no cristianismo pedimos muito para vocês, vamos fazer um trabalho assistencial. Vamos lá no nosso posto, Jardim das Oliveiras. Você está convidado para ir lá. Para poder se inteirar, doar um pouco de você, trabalhar o seu egoísmo em vista do próximo, daquele que necessita, que tem muitos. E não precisamos ir muito longe. Porque os necessitados, que somos nós mesmos, mas estar muito ao lado do que você vive. Está no seu lar, está no meio social seu, está no meio familiar. Então, dentro desse percurso, vamos progredindo, porque vamos deixando de ser mais homem, mulher, e vamos ser mais divinal. Vamos conquistando virtudes. Mas é preciso você fazer a reflexão íntima, primeiramente, perguntando para você mesmo, e sendo honesto, quais são as minhas virtudes? Confesso para vocês que no início, ao fazer uma reflexão há alguns anos atrás, eu preenchia 2 folhas de papel sulfite. Ai, eu era um cara virtuoso. Nossa, que beleza. E aí, vamos colocar os defeitos. Eu ficava pensando, eu ficava coçando a cabeça e eu não conseguia ver algum defeito, 1 ou 2. Hoje, depois de reviver, como Santo Agostinho, aquele apóstolo de Jesus que viveu no século XVIII, que parece alguns relatos nossos dele no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pede para todos nós fazermos uma reflexão todo final de tarde do seu dia que você teve, perguntando para você mesmo, o que eu fiz ao acordar? Para e reflete. Desliga tudo, celular, televisão, entra dentro do seu lar. Pede a Jesus que você também entre dentro de você mesmo. E com você tem a responsabilidade de perguntar como foi desde quando você acordou. Como foi o bom dia para minha esposa, para o meu marido? Quando eu cheguei no trabalho, como fui no trânsito, deslocando da sua casa até o campo de trabalho? E faça uma reflexão dentro daquilo que você não acha que foi legal, que não foi bom, porque a sua consciência certamente detectará. Porque nós temos isso quando nós falhamos com a divindade, o nosso campo mental faz assim, bip, 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 bip. E aí, você
saberá daquilo que precisa se trabalhar. Se você detectar que você precisa trabalhar em 10 campos, com a falta de paciência, com a falta de tolerância, com a falta de perdão, tenta trabalhar pelo menos um. E se esforça cada dia para ser melhor do que ontem. E aí, diante das suas provas que todos nós vamos passar, porque lá, em outras que nós tivemos, nós, consequentemente, tivemos alguma dificuldade no campo da divindade. Tivemos alguma dificuldade de encarar o perdão como forma essencial para nós. Falhamos com certos irmãos do progresso. Irmãos que eu falo, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Eu não falo biologicamente. Eu falo através da criação divina. Eu falo através da oportunidade. E algum negócio lá no passado, tivemos uma falta de clareza. Falhamos com alguns que estavam dos nossos lados. Torturamos outros. Mas esse contexto, para você refletir, não é para você punir, porque a doutrina espírita não é punitiva. A doutrina espírita, ela é consoladora. Ela é uma oportunidade de regeneração, de refazimento, de você equilibrar a tua vida material, nas suas conquistas pessoais, no campo da família, no campo do materialismo, no campo do profissionalismo. São toda conquista muito bem-vinda para todos nós, porque todos nós precisamos progredir. Mas no campo material seria interessante você atentar que tudo ficará aqui quando você partir para da onde você veio. Quando no momento certo você deixar o corpo físico, esse empréstimo que Deus lhe concedeu, e ter uma nova, vamos dizer assim, o retorno e um refazimento daquilo que a consciência irá te cobrar. E por acaso tenha falhado, e consequentemente você pedir novas oportunidades de vida. Uma coisa eu posso com consciência dizer para vocês. No mundo espiritual está cheio, querendo retornar para o campo material. 3 vezes mais do que encarnado que existe no plano terreno, de espíritos pedindo uma nova oportunidade de redimir dos seus atos. Então, as provas, quando você vem aqui no campo terreno, não será fácil, e ninguém está dizendo isso para você. Mas você, com a consciência e com o senso da sua responsabilidade, de entender que você precisa passar por esse campo, você tem 2 opções. Ou tratar as suas provas como castigo de Deus, que não é, porque Deus não castiga ninguém. Deus, muito pelo contrário, dá novas oportunidades reencarnatórias para que você possa se redimir e progredir. Ou aproveitar as suas provas para poder você progredir. E aí, eu sugiro para você a segunda, porque seria tão melhor e tão mais gostoso para você como espírito enfrentar as suas provas, seja ela qual for. Mas você pode até me perguntar, Vitor, você não sabe o que eu passo? Não sei. Mas também eu digo para vocês, vocês não sabem o que eu passo. Aqui, fala-se uma pessoa que no passado falou muitas coisas que não devia e agora precisa reajustar com a divindade. Precisa se equilibrar. Precisa falar do amor de Jesus para todos nós. Precisa falar que ele é um pai bondoso. Precisa falar que você, independente que você está passando do seu conflito íntimo, seja ele depressivo, seja ele com ansiedade, seja ele em qualquer âmbito que for, vale a pena amar. Vale a pena sacrificar. Muda a visão que você tem. Saia do seu problema. Quando nós conhecemos nós mesmos,
nós temos a condição de olhar e ver nós de forma diferente. Muda a sua sintonia vibracional. Busca sintonias positivas, não doentias. Não murmure, não reclame. Então, você mudando a sua conduta, com certeza, você terá força suficiente para trabalhar. Se isso tudo não valer, as terapias do Centro Espírita têm ajudado muito mais. Me desculpe dizer, mas é preciso. Vá para o SEASA, todo sábado de manhã cedo, trabalhar com aqueles que vão buscar verdura para os nossos irmãos do Calvário. Vai lá ajudar, pegar um saco de tomate, de cebola, de vagem, de mamão, não importa. Vá trabalhar também assistencial no nosso Jardim das Oliveiras. Em outras 2 mais sedes que nós temos lá em Senador Canedo, ou adere a um trabalho assistencial. Sai fora de você, do seu eu, do seu ego, e vá em direção àquele que necessita. Porque a misericórdia divina é muito tão grande. Porque ao irmos de encontro ao outro, nós estamos buscando para nós mesmos. E aí as nossas provas, que vão ficar pequenininha perante aos desafios seus, que possivelmente você estivesse blasfemando, você estivesse reclamando, seria muito forte, ao ponto de, às vezes, você não se dar conta. Porque é interessante, né, meus irmãos? É interessante essa questão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é dentro dessas provas que você tem essa opção. Não leve como castigo, porque nós não podemos acusar Deus das nossas imprevidências, das nossas imprudências que tivemos, que seja nessa reencarnação ou que seja em outras reencarnações. Deus é o Pai amável. Deus é aquele que fica esperando você no seu íntimo chamar por Ele, chorar por Ele, ou seja, nas suas orações agradecer, ou seja, nas suas orações pedir, não importa. Nós não podemos culpar a divindade aos espíritos amigos por isso, porque eles estão para nos auxiliar. E lembremos, para terminar, que Jesus veio há 2000 anos atrás dar para nós a liberdade, para que possamos crescer livres, responsáveis pelas nossas atitudes como livre-arbítrio. Então, sugiro, e com certeza você entrará nas suas provas com bom aproveitamento para progredir, porque chegaremos a um dia a ser espíritos puros. Não duvide, uns mais curtos e outros menos curtos, ou menos tempo, mas todos nós estamos em progresso. Não existe privilégio para uns e os outros sofrer, não. Deus é único, é imutável, soberanamente justo e bom com todos nós. Que Jesus te abençoe na sua proposta reencarnatória. Agradeça a Deus por essa oportunidade divina que foi concedida a ti e faça da tua vida um manancial de felicidade, de amor e de paz. Muita paz a ti e que assim seja. Que assim seja. Agradecer ao Vitor, né, pelas palavras, pelo ensinamento que ele nos trouxe, né, para a gente refletir bastante essa semana, esse final de semana, né, como ele disse, é um castigo ou uma oportunidade? Vou pedir para o Henrique fazer uma música para a gente depois passar para o passe. Henrique, é com você, meu irmão. Senhor, nos ensina a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, semear o bem.
Semear o bem, semear o bem, semear o bem, sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos. Nos ensina, Senhor, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência das dificuldades dos outros. Nos ajuda, Senhor, que não façamos a ninguém aquilo que não desejamos para nós, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento, a falar sem ferir e compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar, a dar o melhor de nós sem cobrar reconhecimento. Semear o bem, semear o bem, semear o bem, sem pensar nos resultados. Alba, com você. Depois de ouvirmos essa música, que já é uma oração, nós estamos sentindo mais leves, mais confortados. Que possamos agora, nesse momento, trazer para a nossa mente a imagem de Jesus. Ele que tanto semeou o bem, que tanto fez pelo outro, que tanto amou sem cobrar nada em troca. Aquele Jesus meigo, de olhar puro. É esse Jesus que está em nossa frente nesse momento. Que nós possamos agora sentir que das mãos do Mestre irradiam raios de luz, luzes coloridas de várias cores, que vão penetrando no nosso coronário, percorrendo todo o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, fazendo uma limpeza, passando por todos os nossos chakras, entrando pelo coronário, passando pelo frontal, pelo laríngeo, pelo esplênico, pelo gástrico, pelo genésico, pelo cardíaco. Essa luz vai penetrando e vai fazendo toda essa limpeza, tirando de nós qualquer energia que não seja favorável ao nosso corpo físico e ao nosso espírito, tirando de nós o medo, as dores físicas, as dores morais, tirando de nós as angústias, tirando de nós o desânimo. Toda uma limpeza é feita nesse momento em cada um de nós. E agora que já estamos com o nosso vaso limpo, uma chuva de bênçãos através dessas luzes coloridas
são derramadas sobre nós, sobre cada um de nós nesse instante. Gotículas coloridas que vão tocando o nosso corpo e nós vamos sentindo a nossa fé renovada, a nossa esperança viva, o conforto, o calor no peito, a mente tranquila, as células sendo renovadas, trazendo para nós a saúde, trazendo para nós a calmaria, a coragem, o bom ânimo. Como é maravilhoso, Senhor, ter o teu amparo, ter a tua misericórdia por cada um de nós. O Senhor que veio neste mundo e derramou seu sangue por nós. Obrigada, Senhor. E com essa leveza que estamos sentindo nesse instante, nós vamos agora pedir que os laboratórios do alto sejam extraídos da natureza, das raízes, das folhas, das flores, os fluidos necessários para serem derramados sobre a nossa água que está exposta nesse momento sobre a mesa, nos copos, nas garrafas, que elas sejam transformadas no medicamento necessário a cada um de nós. Jesus, que é o mestre dos mestres, que é o médico dos médicos, sabe o que cada um de nós necessita nesse instante. Que nós tenhamos a certeza que a nossa água, nesse momento, já se transformou no remédio necessário para cada um de nós. E com o coração cheio de gratidão, sentindo uma leveza no nosso corpo físico e espiritual, nós vamos encerrando o trabalho da noite de hoje com muita alegria, porque nos encontramos com Jesus, estamos com Ele e Ele conosco. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada por tudo sempre. Ser conosco, agora e sempre. Que assim seja.